e assim começar a gravar, eu vou passar para os slides, tá bom? Tá gravando. Então, sejam bem-vindos mais uma vez ao curso de segurança. Eu vou começar agora a primeira aula de segurança, vamos dar uma introduçãozinha ao que é segurança, né? Quais são os problemas que a gente está tratando. Então, dentro do curso de segurança, eu vou dar muita ênfase ao que a gente chama de desenvolvimento seguro, tá? Ou seja, a nossa capacidade de ver a questão da segurança, transformar isso em solução. Seja esse desenvolvimento a nível de software, seja esse desenvolvimento a nível de hardware. As duas coisas são muito importantes, tá ok? E a nossa agenda vai ser uma agenda bem simples. Eu vou falar com vocês sobre qual é a questão de segurança, o que significa segurança no desenvolvimento das aplicações, algumas das melhores práticas que a gente vai seguir, alguns padrões, que são padrões de segurança, como o ISO, o OWASP e o BSIM, tá? Então, né, a brincadeira que a gente faz, né, é que no século XX, né, a gente tinha essa chave, né, os nazistas estão chegando, né, o medo da guerra, e hoje em dia o servidor de e-mail caiu, ou basicamente o WhatsApp foi bloqueado, né? Então, tipo assim, o uso que a gente deu para a tecnologia se ampliou tanto que hoje, se você fica sem acesso à internet, você passa a ter um problema muito sério, né? Passa a ser uma coisa muito, né, abusiva. Mas mais do que você ter, hoje uma coisa que a gente vê diariamente são contas do WhatsApp sendo clonadas, né? Você ter as contas a sua identidade digital sendo clonada. Tem um colega meu que ele é produtor musical e uma das maiores crises que ele teve, né, ele falou que todo o trabalho dele é feito, né, com essa identidade virtual, e clonaram as identidades virtuais dele no Instagram, Spotify, né, em vários dos locais onde ele apresenta o trabalho dele, e isso é uma coisa muito séria. Né? Então, hoje, essa realidade, essa visão digital, ela é muito, muito, muito diferente. Né? Então, você pode ter, do ponto de vista de segurança, várias formas de você burlar a segurança da informação. A segurança da informação, ela parte do pressuposto que existe um fluxo normal, que a gente viu lá no capítulo 1 do Kurose, né, que a gente estava discutindo. Né, tipo assim, que é a informação ir do ponto A até o ponto B. Seja isso através do roteamento, seja isso através da camada de enlace, seja o que for. Então, toda informação tem uma fonte e um destino. E a segurança, os ataques de segurança, eles vão ter diversas formas, diversos tipos, mas eles podem ser classificados em 4 ataques básicos. Né? Você pode interromper o serviço, tá? De envio, é o que a gente chama de negação de serviço, você pode interromper o serviço, você pode mandar tantas mensagens que o cara não consegue atender, você pode eliminar elementos no meio da rede que fazem a comunicação, você pode criar tráfego, alterar o tráfego de forma que o receptor não aceite. Então, existe uma série, né, de questões que a gente tem que tratar dentro dessa questão da interrupção. A gente vai ver algumas delas, a gente vai mostrar alguns exemplos bastante interessantes, tá, sobre isso, e como realizar essa interrupção e, mais importante, como defender. Tá? A gente pode lidar com a modificação da informação, ou seja, entre a origem e o destino, eu tenho um elemento no meio que vai capturar a informação e modificar ela para o destino. É o que a gente chama de ataque de man in the middle, né? O homem no meio. É um tipo de ataque muito comum. Estou botando aqui no chat. Você tem o ataque de interceptação, que esse é um dos piores ataques de você pegar, porque o ataque de interrupção e de modificação, bem ou mal, você tem um elemento no meio, né, que pode ser o cara que está ou bloqueando ou está capturando, né? Mas no ataque de interceptação, que é um ataque muito comum, por exemplo, em rede sem fio, o que você tem é, na verdade, né, um cara que está ouvindo, né, a rede e coletando informações sobre você. Isso é muito comum da gente fazer em rede sem fio. A gente vai ter um laboratóriozinho mostrando isso, né, como usar o Kali Linux, né, aquele vídeo que eu coloquei lá para vocês no Classroom, para realizar um ataque, né, parecido, de captura, o que a gente chama de colocar a placa de rede em modo promíscuo. Estou botando aqui algumas informações que vocês podem buscar depois, tá? Modo promíscuo, rede sem fio.
e com isso ouvir. Então, por isso que eu acho que, por exemplo, quando você está usando o teu celular numa rede pública para pagar contas, você está se arriscando bastante, porque pode ter alguém que está tentando ouvir essas informações. A gente vai ver que existem algumas contramedidas para esse ataque de interceptação também. E o último ataque é a fabricação, né? Entre você quer mandar a mensagem do tipo A para o tipo B e alguém está fabricando uma identidade digital se passando por você. Isso acontece muito em fraude de cartão de crédito, em phishing, né? A gente vai ver o que o phishing significa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa introdução à segurança mais para frente, né? E vai ver algumas dessas questões, tá bom? Então, o grande objetivo da segurança é manter a privacidade, a disponibilidade e integridade do sistema e da informação. Ou seja, a gente vai ver que manter privacidade, disponibilidade e integridade são coisas que são extremamente complicadas se sendo feitas de forma simultânea, né? Porque, em geral, aumentar a privacidade significa aumentar os recursos que você vai utilizar. Então, aumentar os recursos que você vai utilizar, né, significa que vai ficar mais caro. Fica mais caro, aumenta a necessidade que você tem, fica mais difícil manter ele disponível, né? Então, existem alguns desafios muito grandes, tá? Dentro dessa questão da segurança, né? Mas o objetivo é esse, manter essas três coisas, privacidade, disponibilidade e integridade, né? Porque se você está disponível e é íntegro, mas não é privado, então você talvez perca muita informação. Se você é privado e disponível, mas não é íntegro, ou seja, a informação que está transmitida não é a real, você tem um problema. Se você é privado e íntegro, mas não está disponível, você não tem acesso à informação. Então tem esses paradigmas que a gente tem que tratar. Então, os serviços que a gente vai ter que... Isso aqui é caveira, tá, gente? Tá? Não muito, Samuel. Existem formas de você trabalhar com invasões em redes 3G e 4G. Eu não recomendaria estar pagando conta pelo 3G e 4G assim, tranquilão, não, tá? Só um instante, deixa eu terminar com o Samuel, Sabrina. Então, assim, eu já fiz, eu já paguei conta no 4G, mas é mais uma noção do desespero do que propriamente algo que eu acho seguro. Eu tenho amigos que eles, inclusive, só usam... Tem um celular em casa que é o celular do banco, entendeu? Caveira, Antônio, é o que eu coloco nas turmas para dizer o seguinte, não é algo que eu acho que é importante, não é algo que eu acho que talvez caia, é algo que com certeza vai ser utilizado numa questão ou de trabalho ou de prova, tá? Então, assim, é algo que eu considero essencial você sair do curso sabendo, tá? Para sua vida pessoal, né? Nem se você quiser seguir um curso de segurança. No teu caso em particular, essas noções aqui são muito importantes para aquele outro trabalho que você está fazendo, tá bom? Sabrina, pode perguntar. Alô? Oi. É porque o Samuel, ele perguntou isso e eu também tinha outra dúvida. Então, também relacionada a isso, porque aí me veio essa dúvida, na verdade. Então, qual que é a forma mais segura de usar a internet? Não tem. Ah, A menos... internet, ela é por natureza insegura. O que a gente vai fazer, ela não foi feita pensada em segurança. A tua questão é ótima, tá, Sabrina? A tua questão é excelente. A internet ela não foi criada pensando em segurança, tá? A internet ela foi criada pensando em realmente ser uma forma efetiva de comunicação, e ela é. Mas conforme a rede avança, né, começa a ter uma necessidade cada vez maior, usuários maliciosos surgem, eles veem falhas nesse processo de comunicação que podem ser exploradas para coisas maliciosas, mas que são completamente normais do ponto de vista... Não, a questão de fake AP em 3G é muito comum, tá, Breno? Inclusive, tem algumas distro Linux que são especializadas nisso. Tem uma distro Linux que usa como é que era? É um Linux, um Arduino com uma plaquinha GPRS que emula como se fosse uma base station. Bem interessante, bem interessante. Claro que totalmente do ponto de vista acadêmico, tá?
totalmente do ponto de vista acadêmico. Mas só retomando a questão da Sabrina, né, essa questão que a Sabrina falou, qual rede é segura? Nenhuma. Então, porque a internet não foi pensada para isso. Então, o que a gente faz? A gente adota medidas de segurança nos nossos procedimentos para tornar a nossa navegação segura, né? Eu tinha um professor que dizia para mim que a única máquina que é segura é a máquina que está, né, desligada, fora da rede e trancada num cofre cercado de cimento embaixo d'água. Essa máquina, ela, ao mesmo tempo que ela é segura, ela é completamente inútil. Então, o que a gente adota são procedimentos para manter os nossos sistemas operacionais mais ou menos estáveis. Como assim? A gente vai adotar o fato de tentar fazer as atualizações de segurança com frequência, tá atrás de redes sem fio que sejam criptografadas. Por incrível que pareça, muitas redes, elas até hoje são redes WEP, WPA. Se vocês andarem com o celular de vocês aberto ali pelo centro da cidade, vocês vão encontrar ainda redes que ainda são assim, tá? Não recomendo vocês fazerem isso também não, tá, gente? Eu estou dizendo para um critério acadêmico, vocês não precisam fazer isso, não é para fazer. Eu só estou dizendo que é muito perigoso, que você deveria usar WPA2. Tanto que as próprias operadoras, quando dão para vocês os APIs hoje em dia já são configurados com WPA2, a gente vai ver sobre WPA2 mais para frente na aula de rede sem fio. O que é AP? AP Access Point é o teu roteador sem fio. É porque hoje em dia, quando você pega da operadora o dispositivo da operadora, ao mesmo tempo ele é modem, ele é roteador, ele é access point. Ele seria os 3 dispositivos num único dispositivo físico, tá? Stephanie, tem vários pequenos materiais. Eu vou compartilhar com vocês alguns materiais dentro do Classroom. Tem um livro muito bom, que é do Stallings, né? Depende da operadora. Os modelos mais novos da Live Team já vem com WPS desligado, tá? Então, mas Stephanie, eu vou colocar o livro base para vocês, mas na verdade é um conjunto. O que vocês vão ter no curso é um conjunto das experiências que eu tive ao longo da minha carreira de segurança. Então, tem muita coisa que vem de vários livros, tem coisas que vão vir de outros livros, mas uma boa introdução à segurança também está no livro do Kurose, é o capítulo, se eu não me engano, 7 ou 8, que é o capítulo de segurança. Vale muito a pena vocês darem uma olhada, tá bom? Então, assim, só para terminar a pergunta da Sabrina, né? Então você, na verdade, vai ter que adotar medidas, como manter seu sistema operacional mais seguro, ter softwares que estão relativamente atualizados, você vai ter que se preocupar em, por exemplo, no Windows, você ter um firewall bem configurado, você ter talvez um antivírus, apesar de eu achar a maior parte dos antivírus mais malwares do que qualquer outra coisa. Você não entrar em sites maliciosos, né? Você limpar os cookies da sua máquina de forma frequente, né? Assim, por incrível que pareça, quando possível, usar rede cabeada, apesar de eu achar muito pouco prático, e eu, por exemplo, não segui isso, eu uso rede sem fio para tudo que eu faço, mas a rede cabeada acaba tendo, né, em termos de segurança física, mais segurança, entendeu? E sofrer menos com a questão sofrer menos com a questão de você ter atrasos da rede, né? Só com algumas outras questões a menos. Então, assim, não existe rede segura. Existem procedimentos que vão tornar a sua rede segura. E uma coisa que eu quero chegar e que eu ainda não consegui chegar é que, na verdade, quando eu falo em segurança, segurança é uma questão econômica. O seu atacante só vai te atacar enquanto o ataque fizer sentido. O que isso quer dizer? Se a informação que você vai trocar... Por exemplo, o cara vai lá mexer na conta do meu banco. Aí na conta do meu banco, digamos que eu tenha, sei lá, R$1.000 na conta do banco. O cara vai gastar R$1.500 para entrar para acessar essa informação deixa de valer, entendeu? Então a questão é o quanto a informação vale, né? É claro que, por exemplo, eu me lembro de um caso muito icônico que quando o Donald Trump ele entrou na presidência dos Estados Unidos, ele usava um Samsung Galaxy S3, um celular bem antigo, né, um smartphone bem antigo, que era muito bom, né? De vez em quando dá vontade de quebrar ele, mas era muito bom. E se eu não me engano, FBI ou a CIA, eles tinham telefones
que eles eram certificados pela FBI e a CIA e que os presidentes deveriam usar justamente para evitar essa questão dos ataques, né, ao patrimônio americano. Tá? Então, deu uma cortada no meio, eu não consegui entender. Depois que você falou que ele tinha um Samsung, eu não entendi o que você falou. O Trump tinha um S3 e o FBI e a CIA, eles tinham uma outra questão, né? O FBI e a CIA, eles tinham a preocupação, né, que eles tinham uma linha de telefones, que era uma linha de telefones que que os clientes deveriam usar para evitar justamente roubos de informações. Durante muito tempo, o Trump relutou. Entendi. Obrigado, professor. O HTTPS funciona bastante, né? No Brandon. A maior parte das páginas hoje em dia já vem com HTTPS. O NoScript é um exagero, porque muitas das coisas que a gente usa nos browsers hoje em dia vem a partir de scripts, né? Então, por exemplo, com o NoScript, com várias das funções do Google Docs, você deixa de utilizar. Porque já estava usando o celular, era dele, queria usar o celular dele. Ele não precisa fazer sentido, sabe? Né? Ele é o Trump. Né? Mas ficou claro, Eduardo? Ficou sim, professor. Obrigado. Sabina, o modo incógnito, ele não apaga cookies não, tá? O modo incógnito ele é bom, mas o modo incógnito não é bom por causa da questão de segurança, não. O modo incógnito é bom porque o cookie fica armazenado só localmente numa sessão e depois ele é apagado. Se você entra num site malicioso no modo incógnito, você pode ter sido infectado e não saber, entendeu? Não, o modo incógnito ele não serve para te proteger disso, não. Ele serve para, por exemplo, você quer acessar uma página que não vai diretamente para o seu histórico, apesar da gente poder recuperar. Então, tem uma série de pequenas coisinhas que são complicadas, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para os serviços de segurança. Então, os serviços de segurança que eu quero garantir é a confidencialidade, né? A garantia de que apenas pessoas autorizadas tenham acesso à informação, ou seja, só você entra no seu e-mail. Integridade, a manutenção do estado da informação, a proteção contra alterações não autorizadas, ou seja, eu quero garantir que o e-mail que eu enviei é o e-mail que chega, tá? A disponibilidade, que a garantia que a informação vai estar disponível quando necessária, ou seja, se eu estou, por exemplo, utilizando o Gmail, né, que o Gmail esteja disponível. O não repúdio, né, a habilidade de provar que o remetente realmente enviou ou é autor desse e-mail, dessa informação. A privacidade, né, impedir a interceptação autorizada da informação, né, e isso é muito importante, né, porque algumas empresas, principalmente nos Estados Unidos, eles partem do pressuposto que e-mails de trabalho poderiam ser acessados por qualquer um de dentro do e-mail dentro da administração da instituição. Aqui no Brasil, o entendimento legal não é exatamente esse não, tá? Que mesmo que seja um e-mail de trabalho, essa é a comunicação privada do funcionário. É o meio que o funcionário tem para enviar os seus dados. Então, isso não é bem verdade, não, até porque perde o valor legal. Se outra pessoa que não o funcionário pode acessar, fica muito difícil de provar coisas como, por exemplo, o e-mail foi apagado. Esse e-mail foi apagado por quem? Então, essas coisas são um pouco complicadas, não são triviais, não. A autenticação, né? Identificar e validar o usuário para o acesso à informação, como a gente tem o próprio login e senha. Né? Integridade, né? Impedir a alteração não autorizada dessa informação, mas dito sobre a autenticação, e não repúdio, mais uma vez, para impedir a negação de serviço para envio ou recepção da informação de autenticação. Né? Então, dentro dos serviços de segurança, né, a autenticação, essa prova da identidade para concessão da autorização também é um serviço, ou seja, até mesmo eu poder conseguir, por exemplo, se alguém pede um usuário e senha do SIGA, eu não deveria dar um usuário e senha do SIGA para quem não é aluno da UFRJ. Então, isso pode parecer uma bobagem, mas isso é muito trivial de você garantir, tá bom? Uma coisa é você garantir no Gmail, onde você quer que todo mundo entre. Agora, você garantir isso dentro do SIGA é mais complicado nesse caso, porque você não quer que todo mundo acesse. E o controle de acesso, né, impedir o uso indevido dos recursos da rede. No mesmo caso do SIGA, né, você ter, né, o meu perfil do SIGA, que é de docente, é diferente do perfil de vocês, que é de professor. Eu tenho acesso a elementos diferentes. Então, como é que eu garanto que vocês não têm acesso aos elementos do SIGA? E há uns anos atrás, era muito comum que os recursos eles fossem acessados via URL, né? Uniform Resource Identifier, né? Então, assim, o URIs, né? Uniform, que é como se fossem, né,
os links que vocês têm aqui dos endereços. Então, uma das formas que a gente tinha, né, que a gente explorava, né, principalmente em sites de download de arquivo, era manipular, fazer uns bots para manipular as URLs para buscar conteúdo. Até hoje, muita gente faz isso. Muitos sites são vulneráveis a esse tipo de ataque. Né? Exatamente, Breno. A gente brincava com bastante coisa. E, por fim, a disponibilidade. Né? Se você acaba com o serviço de autenticação, você acaba com o serviço propriamente dito. Ou seja, a manutenção do estado de segurança ele é muito frágil, porque depende de uma série de pequenas ações diárias que vão manter a segurança, vão manter a integridade da sua informação, vão manter o acesso à sua informação, vão manter a disponibilidade da sua informação. E muitas das vezes, uma das coisas que as pessoas não entendem, toda vez que a gente fala em segurança, a galera entende segurança como uma coisa do hacker, né? O hacker foi lá, manipulou a informação, roubou o dado. Isso é uma coisa do hacker, né? Mas, na verdade, não necessariamente. Se você tem, por exemplo, um mau dimensionamento da tua rede e o número de requisições está acima do que a tua rede suporta, do que o teu servidor suporta, como é o caso, por exemplo, do Rock in Rio, os servidores caem. Né? O caso da Black Friday, os servidores caem. Isso é uma forma de você pensar a segurança, né? Que é a integridade física do teu dispositivo. Ou então, quando você pensa em segurança, você quer ver uma forma muito fácil de você dar negação de serviço, né, num determinado sistema web de uma empresa? É fácil, você põe fogo na empresa. Né? Então, a segurança física do dispositivo pode parecer uma bobagem, mas é uma das formas mais importantes de você também garantir segurança. Né? Ou então, como eu falo o seguinte, não adianta dizer que você faz backup se o lugar onde você guarda o teu backup é o mesmo onde tem o teu servidor. Porque se algum acidente físico acontecer na sala, como por exemplo pegar fogo, né, as coisas estão no mesmo lugar. Então, tem pequenos detalhes sobre como proteger o meio físico que são importantes. Ou então, tem uma piada no Facebook que é o seguinte, né? Nos filmes, todo mundo, digamos que um usuário tenha o conhecimento de uma determinada senha muito importante em alguma coisa. O que vocês acham mais provável? Não, mas, Breno, quem me dera se fosse no FRJ. Eu estou falando de empresa grande que faz isso, tá? Empresa que ganha milhões e milhões. Isso é absurdo, é desproporcional. Enfim, né? Então, existem algumas questões que são um pouco sérias dentro desse cenário. Então, por exemplo, se alguém tem uma senha muito importante, como, por exemplo, sei lá, não sei, mas se alguém tem alguma informação que é muito importante, o que vocês acham mais provável? Hackear essa pessoa para conseguir essa senha ou um cara sequestrar essa pessoa para que ele diga a senha? Então, cara, assim, a segurança parte de um monte de questões, né? Ou então, como eu digo, não adianta você ter o melhor sistema de segurança no mundo se alguém coloca o usuário e senha colado no monitor. Ou escreve essa senha no caderno. Há muitos anos atrás era muito comum, né, tipo assim, as pessoas anotarem a senha do banco num papelzinho na carteira. Porque todo mundo... As pessoas quase não usavam caixa eletrônico, né? Todo mundo sacava dinheiro quando... O dinheiro do mês, quando tinha o dia do pagamento, inclusive, existia uma coisa no mercado do trabalho que era o seguinte, todo mundo tinha direito a 4 horas por semana, 4 horas por mês, para sacar dinheiro no banco. Então, assim, isso não existe hoje em dia, isso faz nem sentido. Não, salvar a senha no Chrome e compartilhar o PC, aí é complicado também, Samuel. Aí é difícil. Né? Mas, então, assim, essas coisas acontecem. A não ser que você, por exemplo, faça isso com diversos usuários. Por exemplo, o Chrome OS, o do Google, ele já tem isso em mente. Mas o que o Chrome OS fala? Você não compartilha o teu usuário. Você pode criar uma conta de convidado, entendeu? Então, essa é uma percepção que é muito diferente de como você trata, né? O Chrome OS faz alguns trabalhos muito interessantes do ponto de vista de segurança, para proteger a identidade do usuário. É claro, né? Só não protege a identidade do usuário dele do Google, mas deixa quieto. Pode perguntar, Sabrina. Professor, eu estava pensando nisso, né? Porque, tipo, com essa revolução digital, que praticamente vai tudo para
as empresas vão começar a migrar para o serviço, o mundo virtual, então o mundo físico vai terminar, assim, eu acho que no mundo virtual vai ter mais ataque, né? Então, eu acho que vai acabar que vai ficar mais caro. Eu não sei se vai ser mais caro manter a segurança no mundo digital, ou vai ser mais em conta ter a empresa normalmente, tipo no mundo físico, sabe? Na verdade, você tem uma empresa no mundo físico, Sabrina, né? É algo muito complicado, por uma série de questões. Pensa o próprio caso de vocês da UFRJ. Imagina, por exemplo, eu estou dando 4 ou 5 disciplinas durante esse PLE, o que é muito, e é muito cansativo, tá? Mas seria ainda mais cansativo se eu tivesse que ir até a UFRJ, que tem uma certa distância da UFRJ até a minha casa. Então, assim, a mesma coisa acontece do ponto de vista. E quando você fala no meio físico, né, você está falando em alugar um espaço físico, você está falando em água, você está falando em luz, você está falando em limpeza, você está falando em alimentação, vocês têm uma série de custos. E aí entra essa questão, né? O que é mais custoso? Você defender do ponto de vista de software ou você manter uma infraestrutura física? Então, a questão que vocês têm que ter em mente, gente, é que segurança, ela é uma questão, claro, de técnica, é claro que segurança é uma questão de uma série de quesitos, mas segurança, acima de tudo, é custo, tá? Segurança, como qualquer procedimento dentro de uma empresa, e eu estou falando dentro de uma empresa, é custo. Então, do ponto de vista, quando você passa a ter um mundo que ele é web first, né? Vou colocar esses termos aqui que vocês podem buscar eles na web, mobile first, né? Ou seja, é um mundo onde as coisas estão na web, as coisas estão nos dispositivos móveis, estão sendo utilizados, né? Quando você está nesse universo, né, você tem que incorporar no teu processo de desenvolvimento de produto a segurança. A segurança vai passar de... Lembra quando eu falei, muitos que estão aqui fizeram Comp 2 comigo, né? Em Comp 2 eu falei que vocês tinham requisitos de software, né? Quando você faz um projeto de software, você vai ter requisitos. Os requisitos funcionais, que vão ser requisitos da tua aplicação propriamente dita, das regras que a tua aplicação tem que seguir, e requisitos não funcionais. Os requisitos que eles não são diretamente da tua aplicação, mas a tua aplicação ela se vale deles. Como, por exemplo, a aplicação web tem um requisito não funcional de operar num servidor web. Eu mostrei para vocês o Flask, né, na sala de aula, e o Flask ele resolvia esse requisito não funcional porque ele montava o próprio servidor dele de aplicação no momento que ele iniciava, né? O que acontece é o seguinte, segurança vai passar a ser um dos requisitos não funcionais. Então você vai esperar que uma aplicação web, ao mesmo tempo que ela rode num servidor, ela também seja segura. Então é sobre isso que a gente vai falar, né? A melhor forma da gente quebrar a segurança de um sistema vai ser evitar ela, né? Então, ao invés de eu buscar, né, falhas na segurança, eu quero burlar a segurança, né? Isso aqui vem dessa fonte, securecodesearch.org, onde vocês deveriam ir, né? Então, no contexto de segurança, né, a gente tem que pensar o seguinte, né? Que o que o proprietário requer é proteger os ativos deles. Então, eu vou ter técnicas de avaliação e vou realizar a avaliação que vão dar para a gente garantia dessa confiança, né? Essa confiança, né, que vai gerar para a gente medidas e contramedidas que vão minimizar o risco ao que eu quero defender. Ou seja, não existe, né, segurança sem que eu defina o que eu quero defender. Não existe segurança sem que eu saiba o que eu quero definir. Você diz, Cláudio, mas você é imbecil, né? É óbvio, é muito claro para todo mundo o que é ser defendido. Na verdade, não. Hoje a gente fala em plano de dados abertos. E o que é um plano de dados abertos? Um plano de dados abertos é o seguinte, quais informações eu posso expor na web, né? Quando eu falo em governo digital, quando eu falo em transparência, eu estou falando em dados abertos. E dentro desse cenário, o que de verdade eu quero defender e o que de verdade eu quero apresentar? O que é público e o que não é? Essas discussões, elas parecem triviais, mas elas são triviais quando o contexto é muito simples. Quando o seu contexto é mais complicado, isso não é nem um pouco trivial, tá? Então, a avaliação de segurança, ela vai buscar melhorar os produtos de TI, né, de tecnologia de informação, de duas formas.
ou identificando erros, vulnerabilidades que podem ser corrigidos pelo desenvolvedor, né, reduzindo a probabilidade de falhas futuras, ou preparando uma avaliação que vai fazer com que o desenvolvedor tome mais cuidado com a estrutura e desenvolvimento do sistema. Ou seja, né, a minha avaliação precisa dizer o seguinte, para o cara que dá a manutenção do meu sistema, e aí desenvolvedor é um contexto muito mais amplo, eu dei um curso parecido para o pessoal do IBGE, há um tempo atrás, onde eu dizia o seguinte, né, quando eu comecei a programar, eu gerava um programinha, gerava um executável e vendia esse executável numa caixinha. Hoje em dia isso não é assim. Hoje em dia eu faço um sistema web, faço um sistema mobile, onde tão importante quanto o código que eu faço é manter a minha infraestrutura. Então, o desenvolvedor da aplicação não é só o cara que faz o código, é o cara que dá manutenção da infraestrutura, que recebe as requisições, é o cara que gerencia meu banco de dados. Então, toda essa questão do que é um desenvolvedor é muito mais ampla. Tá? Então, se você faz uma avaliação do contexto e você diz para o desenvolvedor, você diz para o teu analista de infraestrutura quais são os problemas, isso é muito rico, isso é muito importante. Tá bom? E aí surge uma RFC, que é o dever de casa, que é a leitura da semana. É a que a gente chama de RFC 2196, que é um manual que vai conter políticas de segurança, uma arquitetura de segurança, serviços de segurança e procedimentos, tratamento de incidentes de segurança, atividade em andamento, ferramentas e endereços. Ou seja, é o que a gente chama de Site Security Handbook, né? Onde eu vou ter duas figuras, né? O administrador, que é o indivíduo ou organização que é responsável pela operação do dia a dia do sistema, como, por exemplo, o SIGA, e o administrador de segurança, que é responsável pela segurança da informação e tecnologia da informação, que na UFRJ é a SegTIC, que até bem pouco tempo fazia um trabalho bastante bacana, né, bastante razoável, né, do ponto de vista de segurança, mas é claro, a UFRJ é um elefante branco, né? Vale lembrar que a UFRJ tem a população aproximada de 100 mil pessoas dia. O GRIS não é um órgão regulamentado, Lucas. O GRIS é uma associação de alunos que tem interesse em segurança da informação, tá? E que durante muito tempo prestou ajuda à decania do CCMN na questão da segurança. O órgão oficial da UFRJ é a SegTIC, mas o GRIS teve muita participação, tá? Inclusive vários funcionários do GRIS trabalharam, né, vários alunos do GRIS trabalharam como funcionários da SegTIC. Na verdade, quando era do CCMN, era oficial, é o que a gente chama de contrapartida. Para eles terem uma sala do CCMN, a contrapartida do GRIS era dar apoio, né, na manutenção da segurança do CCMN. No NCE, o GRIS agora está lá no NCE, a nossa ideia é que o GRIS faça esse trabalho de conscientização, que participe de CTFs, que a gente vai ver mais para frente o que é um CTF, né? E isso eu acho que vai ser a coisa mais legal que a gente vai ter para fazer, tá bom? Então, né, o administrador de segurança. Então, o objetivo dessa RFC, né, a gente viu que a RFC é Request for Comments, no capítulo 1, é proporcionar ao pessoal uma visão de desenvolvimento de um plano de segurança. A primeira coisa, antes de a gente pensar em segurança, pensar em segurança, é desenvolver um plano de segurança. A gente pode saber proteger, mas vocês têm que entender o que você tem que proteger. Né? O primeiro trabalho que eu vou dar para vocês, né? Eu já volto. Eduardo, eu vou... Quando assim, vocês me avisam, eu tento repetir. Tá bom? Então, né? O objetivo dessa RFC é proporcionar ao profissional de segurança uma visão rápida do desenvolvimento de um plano de segurança. Ou seja, desenvolver um plano de segurança é a habilidade, né, que a gente tem de, né, pensar no que eu quero proteger de forma sistemática. Então, o primeiro trabalho que eu vou passar para vocês vai ser ler a RFC e bolar um primeiro documento do plano de segurança. E eu vou usar com vocês uma abordagem que é incremental. Como assim? A cada aula eu vou dar para vocês mais elementos para pensar no plano de segurança, tá bom? Então, a ideia é que vocês, ao final disso, ao final do curso, possam, né, olhar para uma rede, olhar para uma aplicação e desenvolver para a aplicação um plano de segurança, ok? Vocês podem, né? Beleza, ok. Melhorou um pouquinho? Eu estou falando mais pausado justamente para, se estiver cortando, afetar menos, tá bom? Perfeito.
Só anterior que para entender. Eu repeti. Eu repeti porque vocês tinham perdido. Eu repeti o mesmo slide, tá bom, Sabrina? Então vamos lá. Quais são os passos? Gente, isso aqui é caveira. Isso aqui, se você não ouviu nada do que eu falei, se você estava dormindo, se você, tipo assim, Cláudio, você só lerou, isso aqui é a caveira da vez. Os passos para a elaboração de um plano de segurança. A primeira coisa é identificar o que você está tentando proteger. Por exemplo, se eu estou pensando no SIGA, o que eu estou querendo proteger? Eu estou querendo proteger os dados dos alunos, sejam eles dados pessoais, e as notas dos alunos. Imagina eu chegar no SIGA e apagar as tabelas com todas as disciplinas que vocês já fizeram. Imagina você ter que começar o curso que vocês estão fazendo do zero. Como é que isso seria para vocês? Complicado, né? Se eu tivesse que fazer a graduação de novo, eu estaria junto com o Eduardo, eu ia vender arte na praia. Eu ia, sei lá, tipo, fazer malabares, não sei, né? Mas guardem a CRID vai que, né? Guardem a CRID vai que. Não, guardem todas as coisas possíveis e imagináveis. Determinado o que você está tentando se proteger. Existe um caso que é verídico, não é folclórico, tá? Que o que aconteceu foi o seguinte, 2 alunos de um determinado curso, cujo curso eu não vou dizer, numa época também que eu não vou dizer qual, ficaram ouvindo, né, fizeram aquele que eu falei de ataque promíscuo, né, ouvindo a rede sem fio de uma determinada secretaria da UFRJ e coletaram o usuário e senha de uma secretária e alteraram as próprias notas no sistema. É claro que eles foram muito bons de segurança na época, mas muito ruins de ataque, né? E mudaram poucas notas, mudaram só as notas praticamente deles. E aí eles foram pegos, né? Porque o SIGA também manda umas mensagens seguintes, né? Quando você altera uma nota, vem um e-mail para quem alterou, do professor, e para a secretária que alterou essa nota, caso tenha sido uma secretária. Então, como ninguém tinha solicitado essa alteração, isso foi pego, né? E a operação foi desfeita. E os responsáveis foram tão pegos, né? Mas, eles, inclusive, receberam uma suspensão de 6 meses, tá? Eles perderam o período inteiro. E perderam o período inteiro porque um professor interviu e falou que expulsar os alunos seria mais prejudicado, né? Que os alunos seriam, assim, seria muito pior para a formação deles ética do que eles serem expulsos, do que seria se eles voltassem para a universidade. Seria melhor que eles terminassem. Cara, e pior de tudo que eles estavam tipo, a 1 a 2 períodos de se formar. Mas, enfim, acontece. Então, eu sei determinado o que você está tentando se proteger. Então, esse ataque às contas de secretaria são muito comuns, né? Determinar o quão prováveis são as ameaças, né? Também é uma coisa muito comum, tá? Então, se você... Não sei se você já assistiu uma série que tem na Amazon Prime, o Mr. Robot. O Mr. Robot é uma série que fala basicamente sobre isso, né? Apesar dela ser um pouco caricata, um pouco fantasiosa, o Mr. Robot ele traz algumas situações muito interessantes do que, né? Do que seria... Do que você está tentando se proteger e de quão provável é. Então, uma das coisas que a série fala é o seguinte, se você vai se proteger contra o mais provável, o atacante vai ter que buscar a coisa mais improvável para poder atacar. Então, a anatomia, por exemplo, de um ataque, né? O Black Swan é justamente por isso. A gente vai ter um trabalho de Black Swan, tá, Sabrina? Então, assim, buscar casos de segurança que são afetados por Black Swans. Que são Black Swans, no caso. Então, assim, a grande questão seria o seguinte, o que você está disposto a fazer para o ataque? A anatomia de um ataque simples é bem bobo, né? A maior parte dos ataques da internet segue uma anatomia bem simples, que é a seguinte, eu vou buscar analisar o que está rodando no teu servidor, analisar o que está rodando na tua rede, tá? Através de um scan, como, por exemplo, o Nessus. Uma vez que eu determinei o que está rodando na sua rede através do Nessus ou de outro scan qualquer, eu vou verificar as vulnerabilidades do que está rodando na tua rede, vou buscar um exploit numa base de exploits conhecidas e vou tentar aplicar esse exploit na sua rede.
A grande questão do ataque não é que atacar seja muito complexo. A grande questão do ataque é que, né, atacar de forma anônima é complicado, tá? Não é trivial. E o administrador de rede bom vai buscar minimizar esses riscos constantemente, através de firewalls, através de autenticação, através de VPNs. Então a gente vai falar um pouco sobre essas coisas ao longo do curso. Tá ok? Acho que isso é interessante. Implementar medidas que vão proteger os seus recursos importantes de maneira efetiva e revisar o processo continuamente e fazer melhorias cada vez que uma fraqueza for encontrada. Então, o plano de segurança é uma... Sobre blockchain eu já falo, Vinícius. A elaboração de um plano de segurança é o que eu chamo de memória da segurança da tua informação. Tá? Ela é a memória do que vai acontecer na tua rede, na tua infraestrutura, para que garanta a integridade. Como você vê a adoção de blockchain para manutenção de integridade de informação, como no caso do FRJ? Seria um excesso ou é viável? Vinícius, eu implementei a primeira rede blockchain que o FRJ tem, né, que foi uma rede que a gente usou na faculdade de odontologia, num projeto que a gente tem de automação de prontuário de paciente. Tá bom? E eu acho que é muito importante a adoção de blockchain, por causa da descentralização da questão da segurança. A gente vai ter uma aula só sobre blockchain e desenvolvimento de aplicações no Ethereum, tá? Mas mais para o final do curso, pelo amor de Deus, né? E isso se o PLE não bater junto com o período 1, tá? Porque aí eu não sei nem como é que eu vou fazer. Mas eu acho que existe, né, toda essa questão, né, de você tem a manutenção dos estados da tua rede. Né? Então, o blockchain é uma coisa que é muito importante. A grande questão do blockchain é que, como você perde a centralização, muita gente acha que está perdendo o controle. E blockchain tem um custo computacional, dependendo de como você implementa, bastante alto. Então, não necessariamente é um excesso, mas eu não usaria para tudo. Blockchain não é uma bala de prata, né? E a implementação dele não é simples. Então tem que ver como vai fazer essa implementação, qual é o modelo que você vai fazer, né? E como isso vai ser operacionalizado, e onde isso vai ser armazenado, tá? Então essas são questões. O armazenamento é distribuído. Pero no mucho, né? Então tem umas questões para você tratar. Inclusive, sobre blockchain, eu tive uma conferência no Canadá do ano passado, né, e era muito interessante. Várias casas de câmbio no Canadá já estavam incorporando Bitcoin como moeda de troca, tá? E tinha um caixa eletrônico que eu vi no mercadinho que você podia sacar com uma carteira de criptomoedas. Isso também era muito legal, tá? Então, só dando sequência aqui. Então, esse slide aqui, caveira, guarda isso no teu coração. E aí vem vir o Site Security Handbook, que apresenta esses mesmos passos, né, para você fazer, mas é o que está na RFC. Né? Vai descrever isso de forma maior, mais simples. Né? Então, né, os pontos que vão ser apresentados nessa RFC 2196 as maiores perdas vão ocorrer com intrusos internos da organização. Os maiores ataques que a UFRJ tem não são ataques externos, apesar de a gente receber bastante ataque externo. Eu sou de uma época que, inclusive, o Estado Islâmico atacou a UFRJ, tá? E fez um ataque que a gente chama de defacement. Ele pegou algumas páginas de uns centros que não tem o contato com a computação de forma tão intensa, né? E fez o defacement, que é tomar conta da página e alterar a página, né, para visualização. Então, se você digitava, por exemplo, www.instituto.costinha.rj.br, aparecia a página do Estado Islâmico. Né, uma página dizendo assim, lá, vai prover, patati, patatá. Né? Então, mas muitos dos ataques são ataques internos. Eu publiquei, inclusive, no ano passado, com um funcionário da SegTIC, que é meu aluno de mestrado, o professor Daniel Sadoc, que é do DCC, e o Victor Pires, que é um ex-membro do GRIS, né, mostrando um ataque que a gente pegou, que foi um ex-aluno, que foi algum aluno ou funcionário da FJ, a gente não pode liberar essa informação, né, que minerava criptomoeda de um laboratório público da UFRJ. Ele instalou, né, um minerador JavaScript em várias máquinas da UFRJ para minerar criptomoedas, e ele ganhava um valor, até inclusive conseguia ganhar um valor considerável fazendo isso. Né? Só que a gente identificou o ataque, mostrou o padrão desse ataque, e para a UFRJ,
o custo disso era zero, não fazia diferença, porque, na verdade, o que ele consumia de energia não era tanto que mudasse a cota de energia da universidade. Então, como não mudava na conta de luz, a gente não estava vendo. Então, isso surgiu uma outra questão, né, que a gente juridicamente depois só foi obrigado a responder. Né? Beleza, se o cara maliciosamente faz isso e isso não muda a cota de energia, será que eu posso fazer isso como uma fonte de renda para a universidade, minerar criptomoeda com excedente de energia das cotas? E a resposta, não, isso é ilegal pra caramba. Tá? Cara, o que aconteceu com as criptomoedas mineradas? Olha, né, a gente suspendeu a operação do cara e depois a gente mandou isso para a ouvidoria e a parte jurídica da FRJ vai ter que tomar conta disso. A gente agora só mantém uma atenção um pouco maior sobre esse tipo de coisa. Demora mais para minerar e encontrar coisa, né? Olha só, minerar uma criptomoeda é você fazer um processamento, tá, Sabrina? A gente vai ter uma aula sobre criptomoedas. Então, gente, é que eu recebi aqui da minha esposa um cafezinho, então, assim, deu uma parada para sentir esse cheiro maravilhoso de café. Então, o que eu estava falando? Ah, sim, sobre a criptomoeda. Então, na verdade, minerar criptomoedas, né, é um processo de processamento, é o que a gente chama um processo de desafio-resposta. Então, demora, às vezes, porque o seu processador não é grande, o seu processador não tem uma grande capacidade. Então, existem empresas que são especializadas na mineração de criptomoedas. Eu fui fazer um curso ano passado no Canadá só sobre essa questão do blockchain. Né? Inclusive blockchain para IoT, que é uma coisa muito very crazy, né? Muito louca. Então, lá, existem empresas especializadas em mineração de criptomoedas, só que para o cara tinha custo zero. Ele botou um cliente JavaScript na rede da universidade, não para ele se demorasse muito, demorasse pouco, era completamente indiferente. E é muito difícil pegar esse ataque, porque na prática o argumento que o cara falou é o seguinte, tá, mas quem é que eu estou afetando? Porque essa é uma discussão. O cara disse o seguinte, olha, eu consumi energia elétrica da universidade, mas isso não mudou a conta da universidade. Então, a universidade já paga esse negócio. A universidade paga esse negócio e não, assim, o computador está lá, ele não vai ser desligado. Então, como é que eu faço isso, entendeu? Não é barato, Eduardo. Não justifica, não. Você pode comprar... Existem máquinas chamadas mineradoras de Bitcoin. Você consegue, inclusive, comprar elas na Amazon. Elas não são baratas, não. Tem uma galera que quer fazer mineração com Raspberry Pi. Isso não vale a pena, não. O custo da energia elétrica no Brasil é muito alto. Para você ouvir isso desses três mineradores, é porque eu estava procurando Bitcoin. Aí eu fui procurar. Vocês terem noção, o custo da energia elétrica no Rio de Janeiro é 5 vezes maior do que o custo de energia elétrica em Montreal. Né? Então, Montreal, além da energia elétrica ser muito barata, né? Então, além do custo da energia elétrica ser muito barato, né? Em Montreal, galerinha, eles fazem a dissipação do calor das máquinas não através do uso de ar-condicionados intensos. Eles simplesmente usam o frio natural do Canadá para fazer refrigeração. Na verdade, né, Breno, a questão não é nem essa, porque essas máquinas são de um laboratório que praticamente não é utilizado, entendeu? Então, assim, a justificativa do cara é falsa em vários aspectos, tá? Ela é falsa em vários aspectos. Primeiro, assim, porque ele não tem como garantir que ele não muda a cota da UFRJ. 2, independente de qualquer coisa, isso é crime pra caramba, porque ele está usando bem público em benefício próprio, tá? Então ele está usando a máquina pública para se beneficiar, para lucrar. Eticamente reprovável na melhor das hipóteses. Então, assim, não é só o custo de manutenção, porque, na verdade, muitas das máquinas são leases dados por empresas. O DCC, o Departamento de Ciência da Computação, durante muito tempo, teve um lease de máquinas da Petrobras. Eu não sei se ainda são uns think centers que tinham no Lab 1 do DCC.
Mas na minha época, teve uma troca, a Petrobras juntava muito dinheiro. Realmente botava muito dinheiro. Então, na verdade, assim, a maior parte dos empresários levam a operação para outros países por custo do conta de energia elétrica, tá? Então, eu não sei, Stephanie, o que aconteceu com esse rapaz. A gente jogou isso para que a ouvidoria, para a promotoria da UFRJ tomasse conta. Chega um momento que a gente identifica, faz um relatório, e isso é um ponto. Essa tua pergunta é excelente, Stephanie, porque entra o seguinte, né? Às vezes o cara vem fazer segurança, ele acha que ele vai ser tipo o James Bond da segurança, entendeu? Tipo, o cara vai entrar, vai prender o bandido. Você quer prender alguém e trabalhar com segurança? Ótimo. Entra para a Polícia Federal, tá? Mas existe um cargo, uma profissão que é muito interessante, que é o perito forense digital. E é uma profissão em alga, né? Em alta, em voga, né? E que, na verdade, o seu trabalho é fornecer relatórios para casos legais onde você vai lá fazer uma perícia, tá? Então, você é um perito freelancer, né? E teve um cara que teve na CAUS, a CAUS é a conferência que a SegTip faz, a conferência anual orientada à segurança. Antes que alguém pergunte, é óbvio que a sigla veio antes do nome da conferência, tá bom? Então, e assim, anualmente tem essa questão de perícia digital. É uma área que eu gosto bastante, concurso da BIM para perito. Eu tenho um aluno meu que ele é da Polícia Civil, então tem para Polícia Civil, tem para Polícia Militar, tem para BIM e tem para PF. A prova da PF é uma das provas mais difíceis que tem, tá? Porque é uma prova física, então você tem que estar malhado para fazer, né? Você tem que estar, é uma prova física difícil, e a prova técnica da PF é uma prova também muito complicada. A da BIM eu não acho tão complicada não, tá? Mas eu acho que assim, tem muita gente boa também na BIM. Tá? Então, e a BIM tem uma coisa interessante, né? Tipo assim, que não sai em diário oficial. Então você nunca sabe quem é da BIM ou não. E isso é muito interessante, claro, em uma agência de inteligência, né? Então são questões muito complicadas que a gente tem que lidar quando a gente fala em segurança. Calma aí, alguém fez uma pergunta. Sabrina, segurança é uma área muito legal e tem muita coisa para vocês estudarem, né? E aí eu recomendo o seguinte, né? Eu vou postando vídeos, eu vou postando materiais, mas segurança é um processo que, por exemplo, não é minha área nativa. Cláudio, por que você trabalha com segurança? É simples, porque eu não tive escolha, né? Porque surgiram demandas, né? E eu acho que hoje no UFRJ só eu dou aula de segurança. Alguém me corrige se eu estiver errado, tá? Mas eu acho que não tem nenhum outro curso de segurança dentro da universidade. E eu acho isso muito ruim, né? Mas não é a minha área nativa. Eu trabalhei com segurança, eu dou aula de desenvolvimento seguro, mas, por exemplo, faz muito tempo que eu não estudo, por exemplo, ataques novos. Não é algo que me interessa tanto. Mas proteger, explicar, me preocupar com o melhor desenvolvedor, né? Na China, no ensino médio, na aula de segurança. Sobre isso eu não sei. Para mim, eu acho um pouco mais de lenda urbana. Mas eu acho que, da mesma forma que vocês deveriam ter uma aula de cultura digital desde do ensino fundamental, né? Justamente da mesma forma que eu acho que vocês tinham que ter educação financeira. Eu acho que é muito importante no mundo que vocês estão, tá? É um mundo muito diferente do mundo que eu nasci. O mundo que eu nasci, eu não me preocupava com segurança da informação, né? Eu me preocupava com bandido botar uma arma na minha cabeça. E depois de muitos anos de vida, eu tive várias situações em que botaram armas na minha frente. Então, mas não. Hoje é muito mais provável que uma fraude no meu cartão de crédito do que ter uma, como já teve, né? E a gente tem que buscar esse tipo de situação. Pega o caso dessas fintechs, como o Nubank. O Nubank está muito mais, né, suscetível a uma fraude do que propriamente o Cláudio, né? Do que propriamente o Cláudio recebeu botar uma arma na cara dele, né? Então, essas são questões que são complicadas. Então, o Nubank, por exemplo, é uma empresa que investe fortemente não só em aprendizado de máquina, mas também em segurança, né? É muito importante para eles. Eu gosto quando vocês atuam assim, né? Então, né, como a maior parte das perdas vão ocorrer com os intrusos internos, montar uma política de segurança vai dizer o seguinte: o que eu quero proteger, do que, e aí entra o que é difícil, que é o como. Como eu me protejo? E o que a gente vai ver aqui no curso, né? Tá, beleza. O Otto é um professor muito sério. O Otto é um professor muito sério da área de redes e um dos grandes representantes da área de redes aqui no Brasil. É uma das cabeças da SVRC, tá?
e do SBRC. Ele é um cara realmente muito famoso, tá? E é um professor 1A. Então, mas ele dava aula na graduação. Na graduação, acho que, infelizmente, só tem eu. O que eu acho muito ruim. Eu acho que deveria ter muitos professores dando aula de segurança. Tá? Acho que é um tema que é muito importante, principalmente nessa área de rede. Mas tem outros excelentes professores. Tanto no PE também, tem o Rodrigo Couto, tem o Luiz Henrique Komalski, no PPGI, no Programa de Pós-Graduação em Informática, tem o Luiz Fernando Rust, tem uma pós-graduação em Segurança da Informação, que é o MSI, que é uma especialização, né? É um lato sensu. Então, tem alguns outros cursos, mas a nível de graduação, acho que só tem esse, infelizmente. Eu acho que tinham que ter mais professores dando esse curso para vocês terem mais opções e mais visões. A gente está tentando trazer um professor nativo de segurança do NCE, lá no NCE, para poder suprir essa demanda que a universidade tem. Tá? Os recursos vão ter que ser mantidos íntegros, disponíveis e confiáveis. Então, cada ameaça deve ser avaliada sobre como ela pode afetar as áreas. Então, eu vou ter que identificar o que deve ser protegido em termos de recursos, como hardware, software e dados. Ou seja, eu tenho que proteger tudo, né? No caso, por exemplo, desse ataque do Bitcoin, né, de mineração, foi um ataque que o hardware tinha que ser protegido, né? Então, por exemplo, é muito comum Ou, vocês também estão meio perdidos às vezes nas siglas que o professor fala. Pronto, pessoal, vou fala aí. Pode falar. Eu ia perguntar se as pessoas também estavam meio perdidas nas siglas que estavam aparecendo, seja no chat, seja no... Eu estou anotando tudo aqui no bloco de notas para pesquisar no Google depois. Mas é isso mesmo. Mas a ideia é essa mesmo, tá? Assim, redes e segurança são questões de siglas, né? E essas siglas às vezes são sujas. E isso demora até a gente pegar, tá? Então, assim, o que eu faço para estudar quando eu estou estudando segurança ou rede? Eu tenho um glossário. Tudo que uma forma que eu tenho de estudar e que me faz saber se eu estou sabendo bem ou não, é quando eu monto um glossário das siglas, eu sei identificar mais ou menos o que cada uma delas significa. Às vezes eu não sei exatamente o que a sigla significa, mas eu sei exatamente do que ela se trata, né? Então, por exemplo, siglas como RFC é uma sigla que, assim, que eu hoje sei, vem de Request for Comment, mas mesmo que eu não saiba o que é uma RFC, eu preciso saber o que ela quer, que na verdade é um padrão da internet, né? Então essas são coisas que eu acho que são interessantes a gente ter sempre em voga. Mas eu acho que isso aí é uma forma de você... Mas assim, gente, olha só, não se acanhem também de me perguntar as coisas não, tá?
Não é que aconteceu nada não, Sabrina. É claro que é uma ótima operadora, então eu vou fazer essa propaganda para vocês. É uma operadora muito séria, com um trabalho muito bom, né? É seriamente perturbado e o trabalho é muito bom para me irritar. Mas tem sido uma experiência assim maravilhosa, né? Tem sido assim fantástico. Para vocês terem noção, agora a gente tá fazendo a minha aula sai mais pelo 4G da Vivo do que propriamente pela banda larga da Claro. É um negócio assim que eu acho, né, inacreditável. Eu tô a ponto de comprar um adaptador de cabo Ethernet para ver se funciona melhor. Eu não estou muito chateado, não. Eu só estou. Não, Sabrina, eu acho que eles não querem mais que eu pague a eles, não. Né? Meu coraçãozinho está apertado. Mas não tem problema. Tá? Então, assim, Eduardo, toda vez que vocês tiverem dúvida, coloca a dúvida no chat, que tanto quanto possível eu vou tentar responder, tá bom? E coloquem as dúvidas lá no Classroom também, que eu sempre que possível eu vou tentar responder. Eu estou totalmente, né, atropelado, né? Não, Lucas, assim, hoje em dia, eu e a minha esposa, a gente não tem mais conversa, não. Descumprir o contrato, a gente abre um processinho, tá? Não tem conversa, não tem chororô, a gente segue em frente, né? Então, assim, porque, na verdade, toda vez que você decide, isso também é uma falha de segurança, né? Toda vez que você decide, né, muitas dessas empresas, elas tomam decisões, elas verificam o risco, né? Então, se corrigir alguma coisa é mais caro do que ser processado, o cara vai preferir ser processado. Que de 100 pessoas afetadas, umas 10 pessoas vão começar o processo, dessas 10 pessoas, umas 3 vão levar até o final, então é mais barato você deixar ser processado. Isso é uma prática comum do mercado. Não estou dizendo que a Claro faz isso, não estou dizendo que a Vivo faz isso, mas estou dizendo que empresas podem fazer isso, tá? Então, processo, né? Então, isso é uma falha de segurança. Então, assim, é uma falha disso que a gente está falando. É uma falha do processo, é uma falha do software. Para vocês terem noção, a falha que a gente tem do WPA2 é uma falha do protocolo, é uma falha do processo, tá? O WPA2 é o sistema de proteção, né? O esquema de proteção que a gente tem para a rede sem fio, tá? Então, essas são coisas que a gente tem que, né, tá compilando. Então, eu posso proteger a nível de hardware, eu posso proteger a nível de software, com uma falha no sistema operacional, ou copiar o código de alguém, e dados, né? As informações que você tem, armazenadas em backups, logs, bancos de dados, mídia de comunicação. Eu me lembro, assim, eu não sei se algum de vocês, quer dizer, provavelmente vocês, né, seguem o canal do Whindersson Nunes lá no YouTube, mas o Whindersson, no começo da carreira dele, ele foi atacado e apagaram vários dos vídeos dele. Ele ainda não era extremamente famoso, ele já tinha bastante seguidor, mas era no começo da carreira dele, ele ainda estava construindo, né? E ele passou por um ataque. Então, na verdade, esse ataque foi em relação aos vídeos dele. Então, ou então ataques à sua identidade digital, né? E para muita gente a construção da identidade digital é algo muito importante. Ou, como sempre eu falo, para o aluno de computação, muitas vezes é muito difícil vocês estarem habilitados para estagiar, né? Porque às vezes precisam de várias disciplinas, precisa disso, precisa de aquilo, mas desde o segundo período, eu acho que vocês já conseguem fazer freela, né? Eu, por exemplo, quando eu dou o curso de Comp 2, a minha primeira preocupação é, ao terminar Comp 2, você tem que estar habilitado a poder pegar um freela desses e executar um projetinho web simples, né? Eu achei, e assim, pelos resultados que eu vi das turmas de Comp 2, da turma de Comp 2 do período passado e das anteriores, a galera fez umas paradas bem legais. Então, assim, se por causa dessa filosofia, ou apesar de mim, né, isso tem sido bem sucedido, esse é um negócio que nossa, Eduardo, tem muito site que é bom para freela. Você tem o Fiverr, se você quiser ganhar em dólar. Você tem o Get Ninjas, que é um site brasileiro, né? Você tem o Workana, eu tenho uma lista de sites desses de freela, né? Eu tenho amigos que eles vivem de trabalho freelance até hoje. Mas da mesma forma que você tem o conteudista digital, né? Você tem que saber montar o seu perfil. E, na verdade, é uma disputa, tá? No perfil, montar perfil no Workana e no Fiverr é você ficar buscando projetos, você fazer os bids que eles têm. Então, tem às vezes até de copywriting, tá? Você começa fazendo coisas como
copywriter, ghostwriter, são coisas que você tem bastante, tá bom? Mas a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso depois e eu te dar uma palhinha sobre essa questão do freelancing, tá? Que é uma coisa que eu faria, se hoje, por exemplo, eu saísse da UFRJ, eu viraria ghostwriter, é uma coisa que hoje eu tenho interesse, acho que é interessante, acho que é legal de fazer, de comunicação científica de empresas, né? Isso é uma coisa que eu acho bem bacana. Inclusive o Google tem um trabalho desse, né? Mas vamos voltar aqui para a aula. Então, o que eu quero proteger? Eu quero proteger pessoas, usuários, administradores e suporte. Eu quero proteger documentação. Eu quero proteger material físico, papel, formulários, fitas e mídia magnética. Para vocês terem noção de como isso é sério, vários dos registros médicos da UFRJ até hoje são guardados em papel num prédio do lado da medicina. Então, Cláudio, mas isso é muito bizarro. Gente, isso é muito bizarro. Mas imagina um prédio inteiro só de registro médico, de 30 anos de registro médico. Então, assim, imagina que aquilo pegue fogo, aquilo pega mofo. Então, assim, buscar coisas no papel é um inferno na Terra. Então, assim, é complicado. E você alterar o papel é muito fácil. Tá? Então, identificar as ameaças, né? Após identificar os recursos, é necessário identificar as prováveis ameaças. E hoje isso é o que vocês vão ser mais fracos, né? Examinar ameaças, identificar o potencial de perda existente e algumas ameaças clássicas, né? Acesso sem autorização, revelação de informação, negação de serviço. E vocês vão ter que avaliar as ameaças são específicas ao seu local de trabalho. Ou seja, é diferente a ameaça de uma empresa que está na web, né? Como é, por exemplo, um caso de uma startupzinha que quer prover um serviço web, é diferente, por exemplo, da Petrobras, né? de uma fábrica, né? De um processo fabril, que é diferente, por exemplo, da universidade. Então, você tem que avaliar qual é o teu cenário. Então, a política de segurança vai ser a expressão formal das regras pelas quais é fornecido acesso aos recursos tecnológicos da empresa. Ou seja, muitas das vezes isso é feito de boca. E quando você faz isso de boca, você passa uma impressão muito simples, de que você não é sério. E eu posso te dizer, por experiência, por ganho de causa, que a maior parte das empresas no Brasil que eu tive contato não são empresas sérias do ponto de vista de segurança da informação. Tá? Então, qualquer um que tenha lidado com segurança vai confirmar o que eu digo, que acha que a maior parte das empresas do Brasil não são sérias. Então, as decisões do administrador relacionadas à segurança vão determinar o grau de segurança da rede, quais são as funcionalidades oferecidas e o nível de dificuldade de implementar essas funcionalidades. Tá? Então, definir uma política é estabelecer metas de segurança. O que eu quero proteger, o quanto eu quero proteger e como eu vou chegar nesse ponto. Permite que sejam definidas restrições que vão ser impostas. Né? Ou seja, você não pode hoje, né, numa empresa que não tem um perfil de segurança, chegar, galera, mudou a regra, ninguém vai fazer mais nada, todo mundo vai fazer, né, agora desse jeito, porque isso não vai dar certo. Segurança é um processo humano. Então as pessoas precisam trabalhar nessa direção. Tá? Então, até isso as RFCs pedem. Eu tenho que determinar os serviços oferecidos versus a segurança fornecida. Então, cada serviço vai possuir um risco associado. Né? Facilidade de uso versus segurança. Uso de senha dificulta o uso, porém aumenta a segurança, por exemplo. E o custo versus o risco da perda. Então, olha só. Segurança não é uma bala de prata. Você não vai botar segurança e tudo vai ficar melhor. Em geral, tudo vai ficar pior. Vai ser mais difícil de usar. O ideal seria que você não precisasse de senha para nada. Que você simplesmente entrasse, mas isso não é razoável. Então, o que você oferece versus o que você protege, inclusive vai ter que ter a seguinte discussão. Vai existir serviços que eu não vou prestar porque eu não posso garantir a segurança deles. Cláudio, mas, meu Deus, isso é muito louco. Como é que eu não vou garantir? Não garantindo. Às vezes é melhor não ter um serviço do que um serviço que é mal prestado. Isso tem que entrar na cabeça de vocês, tá? É melhor não ter um serviço do que um serviço mal prestado. Isso vocês só vão fazer assim, vocês vão escrever uma frase, vão colar no teto de vocês. Quando vocês forem dormir, vocês vão olhar para o teto e vão ter essa frase colada na cara de vocês. É melhor não fazer do que fazer besteira. Ou então, uma frase que eu ouvi nas Forças Armadas, né? Prego que se destaca, leva porrada. E a ideia é justamente essa. Se você não pode servir um serviço, prestar um serviço, não preste, tá? Então, o plano de segurança, em relação à arquitetura, vai definir a lista de serviços de rede que vão ser providos, as áreas da sua organização que vão prover esses serviços, quem vai ter acesso, como o acesso vai ser provido, quem administra e indica como tratar incidentes. Então, eu vou separar serviços de segurança em máquinas dedicadas.
Nada disso, em geral, é seguido na maior parte das empresas, mas isso aqui é uma lista, é um checklist das coisas que você tem que fazer. Por isso, porque isso diz quem é que tem que agir quando dá um problema. A TIC tentou elaborar esse plano de segurança na SegTIC, tá? Ele não, acho que nunca chegou a ser publicado totalmente, ou uma versão completa, ou as atualizações dele, mas isso é uma coisa muito séria, muito formal de ser feita, tá? Então, a arquitetura fala da proteção da infraestrutura, a proteção da rede propriamente dita, né, da infraestrutura física, e dos serviços, né? Ou seja, eu tenho a proteção da minha infraestrutura do ponto de vista patrimonial, da rede e dos meus serviços. Então, eu vou ter que adotar serviços de segurança e procedimentos, como autenticação, senha de uso único, Kerberos, a gente vai ver o que é isso para frente, confidencialidade, integridade, autorização. Eu vou ter que ser capaz de fazer a auditoria, né, dos meus serviços, ou seja, como é que eu faço a auditoria de uma máquina pública. A gente vai ter uma aula sobre auditorias, tá? O que coletar, qual a tentativa de obter um nível de segurança diferente, carga da coleta, de quanto em quanto tempo eu faço, e quais as considerações legais. Eu não vou conseguir dar para vocês uma aula sobre considerações legais, então eu vou pedir para alguém de segurança, um advogado, dar essa aula para mim, tá bom? Então, acesso, né? Acesso físico, conexões de tecnologia da rede, vocês vão ver que, por exemplo, o NCE, você tem um cartãozinho de RFID para você entrar lá. Agora, nesse momento de pandemia, isso perde um pouco do sentido, mas em qualquer lugar real, isso faz muita diferença. Proteção de backups, né? Criar backups é uma parte clássica de operar um sistema de computação. Todo mundo sabe mais ou menos o que é um backup, né? Backup é uma cópia de segurança de determinados arquivos, né? Então, a primeira coisa sobre um backup é garantir que ele está sendo realizado, né? E, primeiro de tudo, isso aí não é feito. Backup é uma lenda urbana, né? Uma parte das pessoas não faz, né? Onde é que você está armazenando esses backups? Você tem que considerar se é necessário criptografar os seus dados ou não. A resposta do cloud é sempre. Considere que seus backups podem não ser bons, em geral são uma bosta, né? E os backups podem estar corrompidos, em geral estão também. Depende do teu sistema, Sabrina. Por exemplo, se você tem coleta de dados diária, né, é muito difícil você fazer backup diariamente. Mas se você não faz backup, mas se você tem coleta de dados diárias, você não faz pelo menos backup uma vez por semana, imagina você perder os dados da semana toda. Né? Então, isso é muito complicado. Então, backup também depende da tua aplicação. Você, como usuário, tem que definir o que para você é problema. E tem uma regra máxima do backup que é a seguinte: se você só tem um backup, você não tem backup. Porque o que acontece? Se o seu backup, se você só tem um backup, e esse teu backup ele é num lugar só, a chance de você ter um erro nesse backup é muito grande. Então, na verdade, se você tem vários pontos de salvamento, é que você consegue ter um backup. Se você tem 2 backups, você tem um backup ou nenhum. Na verdade, se você tem mais de um backup, é que você, assim, mais de um ponto de backup, aí que você começa a ter backup de verdade, Antônio. O ideal, por exemplo, se eu recomendasse a vocês, hoje, um sistema, eu diria que eu teria um backup físico guardado em um ponto diferente de onde está o meu servidor, num procedimento manual realizado pelo menos uma vez por semana, e teria um backup na nuvem, numa nuvem ou privada, ou numa nuvem pública, mas de serviço, tá? Qual é a vantagem do backup na nuvem? Né? Que a responsabilidade não é sua, é caro, mas não é sua. Cláudio, como é que você faz o backup dos seus arquivos pessoais? Eu contrato o Google. Cláudio, mas o Google vai ver os seus arquivos. Vai, né? Mas eu estou em paz com isso porque eu não tenho a disponibilidade física e mental de fazer um backup meu. Eu hoje faço alguns backups com um HD externo dos meus arquivos, mas mesmo assim não é com a mesma frequência que eu gostaria. Vocês têm que entender o seguinte: backup dá trabalho, tá? Backup dá muito trabalho. Então, assim, mas precisa ser feito. Tratando incidentes, né? Você tem que estar no teu plano de segurança. Quem deve ser contatado caso ocorra um incidente? Identificação do quão grave, fazer o registro desse incidente, né? Definir a contramedida e levantar as consequências, com as implicações de incidentes passados. E aí, eu vou parar por aqui hoje, tá? Para a gente começar na aula que vem, apenas falar sobre desenvolvimento seguro. Tá? Então, isso aqui foi uma introdução. Até para a gente não cansar bastante, tá? E na aula que vem, na semana que vem, eu vou falar sobre o desenvolvimento seguro. Eu vou passar para vocês uma tarefa, já um trabalhinho para vocês começarem, que é o trabalhinho do plano de segurança. Teve a galera que estava fazendo o curso antes do PLE,
que já fez esse trabalho. Então, eu vou repetir o trabalho, quem já fez não precisa fazer. Mas aqueles que já fizeram esse trabalho e quiserem melhorar o trabalho, sintam-se à vontade, eu vou botar lá como tarefa no Classroom, tá bom? E vou liberar a data. Lembrando, a data de entrega de qualquer trabalho do curso é o último dia do curso. Cara, com certeza não, Samuel. Com certeza não. Professor, o que que é o token que ele se refere? O token é aqui, tá vendo aqui na apresentação, aqui em cima, essa apresentação com essa sequência de números? O token vai ser, tipo assim, como se fosse uma chave de segurança. Então aqui, assim, aí tem duas falhas. Tem a falha do Cláudio de ter mostrado isso, porque ele ficou com preguiça de selecionar a janela e selecionou o software como um todo, e a falha do Google de botar isso aqui dentro da URL. Entendeu? O token é como se uma lista de símbolos que vai representar um conteúdo. Ele pode ser tanto uma chave de segurança, como ele pode ser uma representação do arquivo, se o arquivo é gerado automaticamente. Então, a manipulação de tokens é uma forma de você atacar. Então, a falha do cloud e a falha do Google. Agora eu vi que está escrito ali, presente, aí o ponto de interrogação e o token igual. Isso, segue. exatamente. Eu tenho outra dúvida, professor. Pode falar. Quando digamos que você trabalha numa empresa na área de segurança e a empresa sofreu um ataque, uma brecha que você não tinha visto antes. Como que a empresa responsabiliza os funcionários de segurança nessa falha? Tipo, você pode ser demitido, ou é uma coisa que você trabalha? Não, olha só. Ninguém está sujeito ninguém está livre de ter falha de segurança. Agora, se a falha de segurança é alguma coisa muito estúpida, você vai ser. Né, porque você vê uma falha de segurança que é estúpida? Quando a PS Store foi invadida. Não. Quando a PS Store foi invadida, foi porque os caras não fizeram a atualização do servidor de aplicação. Então, isso é um feijão com arroz. Assim, você não manteve o teu servidor, que é o servidor do teu serviço atualizado, isso é coisa de amador. Então, isso é um motivo para uma justa causa. Agora, se o teu atacante usou algo que não é óbvio para atacar, né? Cara, aí beleza, aí você não tem como falar. Aí você vai ter que registrar um incidente e criar ou alguma coisa nova para qual você não tem resposta, ou é alguma coisa que fugiu do procedimento, ou é alguma coisa que você esqueceu, e aí tem considerações. Mas você quer ver uma coisa? Por exemplo, uma vez eu trabalhava no LabVoIP, era um laboratório de voz sobre IP, de transmissão em tempo real, exatamente como a gente está fazendo aqui. Então, assim, eu trabalhava dele em 2006. Ou seja, em 2006 a gente já tinha tecnologia para fazer o que hoje a gente está fazendo aqui. Tá? Cara, para vocês terem noção de como isso é interessante, em 2006 a gente recebeu um ataque no servidor que a gente estava fazendo teste, porque um determinado estagiário do laboratório botou usuário e senha como nome dele. Cara, isso aí o cara foi sacaneado pro resto da vida. Mas o cara falou, cara, a gente lida com tanta coisa que eu simplesmente botei alguma coisa para poder seguir com a minha vida tranquilamente. Tá? Então, tipo, é muito complicado dizer de quem é a culpa. Então, da mesma forma que vai ter empresas que vão lidar com isso de boas, vão ter empresas que vão ser extremamente draconianas, entendeu? Eu já vivi os dois ambientes. Eu posso dizer o seguinte, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você não pode permitir qualquer coisa, mas você também não pode, assim, punir o cara por qualquer falha de segurança. Não existe isso, né? Lucas, você tem que atualizar o teu plano de segurança com bastante frequência. Mudou, assim, e é justamente por você ter que fazer isso com bastante frequência que ninguém faz. Porque é complicado, porque isso dá trabalho, porque precisa de uma organização absurda, porque, em geral, o pessoal de TI é extremamente desorganizado, começa por mim, tá? Então, por exemplo, assim, por que eu, Cláudio, uso o Classroom? Porque, para mim, ficar mandando e-mail para vocês pelo Siga e pela intranet ia ser um tormento do inferno. O Classroom me lembra que eu sou obrigado a seguir o procedimento como ser humano normal e organizado. Sabrina, as empresas não necessariamente elas deveriam seguir o plano de segurança quando existe, mas é como qualquer plano no mundo, entendeu? Você pode ter uma regra e as pessoas não seguirem. Não é razoável, mas é passível de acontecer. O plano ele é uma diretiva, ele não necessariamente é uma corrente, entendeu? Professor, eu tenho uma outra dúvida, mas essa dúvida... Tá.
Mas é mais geral sobre segurança mesmo. Quer dizer, Pode tipo, falar. eu tenho uma dúvida, porque quando eu tenho muito medo de baixar filme na internet. E aí, só Não que. deveria porque é pirataria. E Hã? pirataria é crime. Você não deveria porque pirataria é crime. Tá, eu nunca baixei, no caso, Isso. mas eu tenho medo por causa disso, porque eu não baixo. Mas se acontecesse de uma amiga baixar, alguma coisa assim, sabe? Exato. Quê? Exato. Se uma amiga baixar, aí Isso. como que eu vou saber se o. Quer dizer, a amiga vai saber se o filme tem vírus ou não. Olha, tem várias formas de você atacar um arquivo. Uma delas é uma forma que a gente chama de esteganografia. Que é a inserção de elementos maliciosos dentro de um arquivo aparentemente legítimo. Então, há uns anos atrás, quando o torrent era muito comum, justamente para a pirataria, as pessoas sofriam muito mais ataques desses sites maliciosos. Né? De arquivos, por exemplo, jogos que vinham com crack adulterado, né? Ou com crack zoado, né? Filmes que, na verdade, eram vírus, que vinham com vírus embutidos, PDFs que vinham com vírus embutidos. Isso, com o tempo, foi melhorando. Agora, né, a chance de você... Tipo, tem muita gente que compartilha coisas, principalmente animes, tá? Tem muito site de anime que é legítimo, que as pessoas simplesmente estão compartilhando coisas que eles não teriam acesso no Brasil. E que isso não necessariamente tem vírus. Então, o que você deveria checar para ver se tem um vírus? Você deveria checar o checksum, né? Sites sérios de torrent teriam, né, o que a gente chama de um índice de checagem de integridade, um MD5, né, que é uma aplicação de checagem de integridade. Se o MD5 que foi publicado é o mesmo que você tem do arquivo que você baixou, então ele é um arquivo que provavelmente não foi adulterado. Você pode passar antivírus e anti-spyware nos arquivos que você baixa para tentar encontrar os vírus mais comuns. E é claro que você tem que fazer download de qualquer arquivo, e não, claro, né, de filmes piratas, porque isso é ilegal, mas de qualquer arquivo somente de sites confiáveis, né? Então, de sites que você tem confiança, sites que você tem, né, que você tem, né, tipo assim, a certeza que não estão querendo tipo, dar conteúdo malicioso. Só que isso é muito complicado, né? Olha só, ter o Windows Defender aqui é melhor do que ter zero, entendeu? Ele não é exatamente maravilhoso, mas ele é diferente de zero. Sim, mas aí a sua amiga está correndo um risco, entendeu? Essa é a questão. Uma coisa que muita gente faz, né, é criar uma máquina virtual sem comunicação direta com a tua máquina local. E essa máquina virtual é que vocês, né, que baixaria esses arquivos ditos maliciosos, porque aí teria uma caixinha de segurança para proteger e assistiria, faria as coisas de dentro dessa máquina virtual. Ai, Como professor, VirtualBox, por exemplo. Pode falar. acho que agora que você falou, agora que eu lembrei. Quando eu vi aquele vídeo do Kali Linux, e aí eu baixei tudo, e eu fiquei procurando coisas sobre as ferramentas, né? Eu achei muito interessante. E eu vi uma que eu não sei se é isso que você está falando, mas tipo, é uma que parece que executa num ambiente isolado os arquivos, e aí parece que manda foto e fala o que acontece, manda foto e fala o que acontece quando executou, quer dizer, quando executou o arquivo num ambiente isolado, e aí parece que, sei lá, parece que identifica se é vírus ou não. Não, existem ferramentas de análise de arquivos, tá, Sabrina? No Kali Linux tem algumas delas. Né? Mas uma forma que não necessariamente você precisa fazer análise do arquivo e que você pode ser relativamente seguro é você criar, por exemplo, eu tenho minha máquina no Windows e dentro dela eu tenho instalado uma imagem do VirtualBox com, sei lá, com um Linux instalado, eu baixo as coisas de dentro dessa máquina Linux no VirtualBox e executo lá dentro. Essa é uma forma que as pessoas têm de garantir a integridade dos arquivos, entendeu?
de garantir que a sua máquina host não vai ser prejudicada. Essa é uma forma de trabalhar. Então, tipo, eu posso entrar no Tor, fazer o que eu quiser, e nunca vou ser, se eu fizer no virtual, no ambiente virtual, nunca vou ser atingida, né? Nunca é forte, Sabrina. Nunca é muito forte. Mas, assim, conserta... Uma coisa que eu faço, né, quando eu quero me proteger, eu tenho um Raspberry Pi em casa, que eu tenho uma imagem de um Linux, que ele é um firewall que eu coloco na frente da minha máquina, né? Que ele, na verdade, não é bem exatamente um firewall, ele é uma máquina de segurança especializada para proteger meu tráfego. Então, assim, existe essa questão também, né? De você ter alguma coisa na tua rede que te proteja, que seja um filtro. Mas, cara, não tem... Sabendo que você tem que entender o seguinte, o bom senso prevalece sobre todas as coisas. Então, o bom senso, a prática, as atualizações da tua máquina, todas essas coisas são muito importantes para a manutenção da segurança. Tá bom? Beleza. Pessoal, então eu vou parar por aqui, vou parar aqui a gravação. Qual o tema do Raspberry Pi? A gente pode conversar mais sobre isso, sim.